Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou Antônio Ostrovski e hoje, meu caro, vamos botar esse negócio em movimento? Vamos fazer os trem dar certo? Ai, que português bem dizido. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Deixa eu te falar um negócio. O medo, para que ele serve na sua vida? Para te manter afiado, para te manter sagaz, tá? O medo ele serve como uma medida ali para te deixar sempre atento ao que está acontecendo à sua volta. Não é para simplesmente te impedir de fazer as coisas. Muito pelo contrário. Talvez até seja por causa do medo que algumas das coisas que você faz aí na sua vida, talvez seja por causa do medo, melhor falando, você faz algumas coisas que você faz hoje em dia, né? Porque veja só, já viu aquele meme, né? Comparando, meu pai, minha mãe, o meu avô e minha avó, com 20 anos, 5 filhos, uma chácara, um carro e não sei o que lá. Olha, naquela época era bem mais difícil do que essa, tá? Todo mundo acha que é mais fácil, né? Era mais fácil e hoje está mais complicado, mas na verdade não. Porque hoje você tem um celular com todas as informações na sua mão, tem pessoas que trabalham só com o celular, coisa que nossos avós evidentemente não tinham, né? Se forem os meus, então, né? Se quer, é tudo charrete. Ou seja, achar que era mais fácil naquela época não é exatamente o ponto. Naquela época as pessoas simplesmente faziam o que precisava ser feito. Coisas que hoje em dia nós temos a opção, em certo nível, de não fazer, né? Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. E aí você tem algum tipo de facilidade ou então alguma condição que você fala, não, eu posso tirar esse ano aqui sabático, não vou fazer nada esse ano. Ou então eu vou continuar trabalhando porque eu faço a faculdade depois. É uma opção, certo? Há um tempo atrás já não era tanta opção assim, porque a pessoa, se fosse trabalhar, ela ia continuar trabalhando mesmo e acabou. Senão ela já ia entrar na faculdade, já ia fazer logo o curso para começar a trabalhar com aquilo que ela estava se formando, tá? Então, quando eu falo aqui, se você estiver com medo, é para ir com medo mesmo, tudo que é desconhecido, tudo que é novo, dá medo. É só você ver esses filmes de alienígena. Por que o alienígena sempre é visto como uma ameaça? Sempre não, né? Na maioria das vezes ele é visto como uma ameaça. Porque é o desconhecido. Né? Enquanto você não sabe como que funciona, como que a pessoa vai te tratar e etc., você fica ali com o pé atrás. Quantas vezes você já não chegou à conclusão de que a sua percepção sobre o outro estava errônea? Você achava que fulano era meio prego. Aí você foi conversar e até que fulano é legal, é gente boa. Você só tinha uma impressão porque você só estava vendo o quê? O livro, né? A capa do livro. Você não estava lendo o livro. Né? Então, o que tem isso aí a ver com esse tá com medo? Olha, todas as vezes que você tem uma oportunidade diante de você, e pode ficar tranquilo que as oportunidades elas vêm e vão, tá? Não existe uma única oportunidade na sua vida e nunca mais ela vai aparecer, tá? Elas vão aparecendo conforme você vai ficando mais ativo, percebendo melhor as coisas ao seu redor, as oportunidades vão vindo, tá? Elas sempre vêm, às vezes num ciclo, às vezes de uma vez só, mas enfim, elas vêm. Então, quando você fica pensando, e se eu aproveitasse essa oportunidade? E se eu falasse com fulano? E se eu mandasse meu currículo? Esses vários e se's, que se fossem uma semente, nasceria uma árvore de quase. Quando você fica só nessa conjectura, pensando, né? Eu queria trabalhar lá, mas eu não sei se eu vou arriscar, porque eu não sei se vai dar certo. Porque pode dar certo, pode não dar certo. Sim, pode um monte de coisa. E esse e se, o que acontece? Essa sementinha que você planta aí na sua mente, ela dá origem a uma árvore enorme. E essa árvore, ela vai exigir manutenção por sua parte, exatamente. Você não só planta uma árvore, como você ainda rega essa árvore. Ela vai crescendo, ela vai dando frutos, ela vai ocupando cada vez mais um espaço enorme dentro da sua cabeça. E isso te impede de quê? De várias outras coisas. Porque imagina assim, tá? Eu vou simplificar um pouco, porque né, a mente humana não é uma mesa. Mas digamos que você tem uma mesa aí na sua frente. Aí você pega essa mesa, dependendo do tamanho, você começa a colocar algumas coisas em cima dela, certo? Vai chegar um momento que não vai ter mais espaço.
Você vai ter que tirar alguma dessas coisas para colocar outras. E essa analogia com a árvore, essa metáfora, melhor dizendo, que eu faço da árvore na sua cabeça, ela é exatamente isso. Ela ocupa um espaço cada vez maior, porque você está fazendo várias ligações ali, porque daí se eu vou, e se não sei o que, isso e aquilo, tal, aqueles vários caminhos, aquelas várias ramificações, vai ocupando um espaço cada vez maior, e não é que ele exatamente te impeça de pensar em outras, mas isso vai fazendo uma sombra sobre as outras possibilidades, sobre as outras oportunidades, né? Então, vamos pensar assim, será que eu mando o currículo? Será que eu não mando? Mas e se não me aceitarem? Tá, então eu não vou mandar. Então pronto, você criou essa árvore aí do eu não vou mandar meu currículo, porque eu tô com medo, né? Eu não sei se vai dar certo ou não, então eu não vou mandar meu currículo. Pronto, beleza. Aí você não mandou, cresceu a árvore do e se eu tivesse mandado? Como é que seria se eu tivesse mandado esse currículo? Será que eu estaria trabalhando? Será que eu não estaria? Será que eu gostaria desse emprego ou não? E aí, eventualmente, vai aparecer uma outra situação semelhante, né? Pode ser até igual. Olha, manda o currículo para esse site aqui, né? Nesse site aqui, para esse endereço, porque nós estamos precisando de pessoas como você e etc e tal. Aí você já estava naquela, né? Naquela sombra lá. Mas eu não sei se vai dar certo. Aí aparece uma outra oportunidade. Eu já não mandei lá, então eu também não vou mandar aqui. Eu vou caçar outra coisa. Pronto, já são duas oportunidades que você jogou fora por causa dessa árvore que você criou aí dentro. Tá entendendo? Isso significa o quê? Quando você está com medo, você está mais afiado, você está mais ativo, você está mais, realmente, você está mais sagaz ali, mais ligado no movimento. Tá? É só você pensar quando alguém está em perigo. Né? Imagina, aí vamos fazer esse exercício. Imagina que você está lá no meio do safari e está vindo um leão atrás de você. Você vai ficar muito mais ligado. Onde é que eu vou subir, para onde que eu vou correr, como é que eu vou gritar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você está mais ligado ali. Mas você fica parado? Não, você sai correndo. Tá? Mas é porque o medo me paralisa. É o medo, ou se você for mais a fundo nessa questão, talvez uma crença de que eu deva ficar parado mesmo onde eu estou. Né? O medo paralisante. Eu acho que é melhor eu ficar parado aqui onde eu estou, porque daí se eu não der nenhum passo eu também não arrisco. Então não só eu tenho medo do que pode ser, como eu tenho medo de me mexer daqui. Entende? Então veja, se você está ali com medinho de mandar um currículo, manda. Vamos lá, o que de pior pode acontecer? Ninguém lê. Pronto. Nem abrir no teu e-mail. Você vai ficar sabendo disso? Não, mas talvez você chegue a essa conclusão depois de uns 6 meses, caso você não tenha uma resposta. Se você participa do processo seletivo e aí você não passa, o que você aprendeu durante o processo seletivo? Ao invés de você focar ali também nessa parte, não deu certo, que pena, porque disseram que você é um ótimo candidato, mas no momento não é o que procuramos. É uma frase padrão que eles usam isso para dizer não. Tá? Tem presença, é bonito e tal, mas hoje não. O que você aprende ali naquele processo seletivo? Eu tenho que aprimorar aqui os meus cursos, beleza? Vai fazer mais curso. Eu tenho que me expressar melhor. Então você vai fazer algum curso, então você vai treinar a sua dicção para poder se expressar melhor. E isso, meu filho, ele serve para tudo, sabe? É para tudo mesmo. Imagine aí um relacionamento, tá? Para as pessoas que já são casadas, isso talvez faça muito mais sentido e talvez algumas até já tenham passado por essa parte específica. Você olha ali a pessoa que você se interessou e aí você pensa, e se eu mandar um bilhete? E se eu falar com essa pessoa? O que pode acontecer? Não, a gente pode se relacionar, aí pode dar certo, que bom, aí pode não dar certo, eu vou ficar triste. Então é melhor eu fazer o quê? Eu não mandar o bilhete ou não tentar chegar junto, ou é melhor eu ficar quieto na minha aqui e não ter aquela probabilidade, não experienciar aquela vida que eu imagino que talvez aconteça? Percebe? Aí se você tem medo de dar esse primeiro passo e não dá, porque, de novo, ele não está te segurando. Você até pode fazer com medo mesmo, vai tremendo, vai, o bilhete para você. Pode fazer desse jeito. Se vai ser mais bem visto ou mais mal visto é outra história, tá? Mas chegou e entregou. E aí, digamos,
Pronto, conheci o amor da minha vida, casado, e você tá lá com 80 anos contando essa sua história. Eu fui lá com medo, assim, tremendo, joguei um bilhete na mesa e saí correndo. Olha, existem histórias assim? Existem. É a maioria? Provavelmente não. Mas o que eu te digo nessa parte é o seguinte: é muito mais fácil você tentar, para você fisicamente, mentalmente, é muito mais fácil você dar esse primeiro passo e tentar, do que só ficar pensando como seria ser. Você entende? Porque, de novo, lembra da árvore que eu falei que ela vai estar crescendo bonitinha na sua cabeça? Então, você vai estar tão preocupado com as várias ramificações e especialmente com aquele peso do cara, eu nem tentei, eu nem fui lá para ver se dava certo. Você vai estar tão incomodado com isso que esse peso ele te deixa fisicamente mais cansado e mentalmente mais cansado. E mais, ele pode interferir nas suas escolhas futuras. Em todas as escolhas futuras. E aí você pode meio que ir na doida, né, em algumas situações, sem ponderar absolutamente nada, né? Ou você pode simplesmente nem tentar. Eu já não tentei no passado, por que eu vou tentar agora de novo? Uma vez eu quis, mas agora não sei se eu quero mais. Que essa questão também de você achar que vai estar preparadão, olha, meu filho, não, tá? Ninguém, em tempo algum, em lugar nenhum do planeta, está 100% preparado. Até o cirurgião, tá? O cara vai operar um coração. Ele já fez dezenas, ou já fez centenas de cirurgias no coração. E ele vai fazer mais uma. Toda vez que ele vai operar, ele abre ali um ser humano e todos eles, né, não são exatamente iguais. Eles têm os mesmos órgãos, mais ou menos a mesma disposição, mas às vezes eles podem encontrar algum tipo de complicação. Se assim não fosse, não teríamos notícias de pessoas que não resistiram à cirurgia, por qualquer motivo que seja. Ou seja, meu filho, existem coisas que não podem ser previstas enquanto você está fazendo a sua caminhada. E achar que você vai estar 100% preparado para aquele concurso, para aquele cargo, para aquela pessoa, sei lá, você vai estar 100% preparado, não é bem assim que funciona, né? É só você olhar aí na sua própria vida. Todo dia você está 100% preparado para o seu trabalho. Mesmo que você só bata carimbo. A almofadinha ali está sempre com tinta. Aí você precisa pegar a tinta. E alguém lá no teu setor, não sei porquê, mudou a almofadinha de lugar, lá do estoque. Você não estava preparado para isso. Entendeu? Você vai ficando cada vez melhor naquilo que você faz. Isso é um fato, que você está treinando. Né? Senão a gente não bateria tanto na tecla da constância e do treino. Mas as coisas não são exatamente matemáticas dessa forma, né? Você nunca vai estar 100% preparado. Não existe uma linha de chegada. Não, eu estudei todos os livros do mundo que falam sobre isso daqui. Não. Né? Tem como você fazer isso? Você pode até tentar, mas provavelmente você não vai conseguir. Por quê? Porque é muita coisa. Né? É fora da nossa capacidade, assim, a menos que você tivesse umas 5 ou 6 dezenas de vida aqui para poder tentar fazer um negócio desse. Entende? Da mesma forma como o momento ou a situação perfeita para fazer alguma coisa. Né? Pensando de novo no relacionamento. Eu quero falar com a fulana, mas eu preciso do momento perfeito. Que momento perfeito é esse, meu filho? Alguém vai começar a tocar um Kennedy, vai vir uma taça de champanhe para vocês dois ali, e o maître vai informar a dama que o cavalheiro gostaria de trocar algumas palavras. Vamos lá. Você pode até criar esse tipo de cenário, mas você sabe exatamente como que a outra pessoa vai se comportar? Não, você tem talvez uma expectativa. Mais ainda, você tem ideia de como você vai se comportar? Você já ensaiou várias vezes o discurso mental aí, né? Ou fez lá que nem os norte-americanos falam, faz na frente do espelho. Já fez isso? Beleza. Saiu exatamente assim na hora que você estava falando? Pois é, não. Não é verdade? Então, porque as coisas, por mais que nós esperemos uma situação perfeita, um momento perfeito, mas esse momento, essa situação nunca vai chegar. E é justamente porque nós temos aqui uma expectativa. Qual é a ideia da melhor situação possível, né, do momento e tudo mais. Essa é a nossa expectativa. Essa aqui é a realidade.
É tão difícil que ela se encaixe lindamente assim, né, que nem um coração, porque ela não vai se encaixar, ela vai ficar sempre ao redor. Ou seja, você espera um momento que tenha menos adversidades, que tenha menos fatores contra, para daí sim você dar esse passo. Aí é lógico também, né? Vou lavar meu carro, tá chovendo. Aí eu vou lavar agora o meu carro. Bom, se você queria que ele ficasse limpinho, né? Talvez não seja lá o melhor momento para você fazer isso, percebe? Mas existe o momento perfeito? Ah, eu quero que esteja muito seco, mas sem sol, com uma nuvem em cima, mas que não chova nem antes nem depois e que a umidade esteja, não sei. Você entende que são muitas variáveis para que você queira que elas estejam exatamente, precisamente ajustadas à sua própria expectativa? Então, e aí você pode pegar essa fita com outras várias pessoas que passaram por situações assim, do tipo, eu estava com medo, não sabia como é que era, eu fui lá e fiz. Ah, que beleza. Sêneca já falava isso há milhões não é? Há muitos anos atrás. As coisas só parecem difíceis até nós tentarmos. Porque daí quando você começa a fazer, você vê que não é tão difícil assim. Então quando você está com medo de fazer alguma coisa, mandar um currículo, falar com uma pessoa, não sei, eu não sei se eu devia viajar, se eu não devia viajar e tal. Claro que você vai ponderar os riscos. E é muito diferente de você analisar se a situação é o momento perfeito, mas você vai analisar os riscos. Feita a análise dos riscos, é possível? Sim. Eu posso? Posso. O que de pior pode acontecer? Né? Eu já levei um não, agora eu vou atrás da humilhação. Não. É bem melhor você já desalugar esse terreno que você reservou para uma árvore inteira do que você manter esse negócio alugado aqui pensando, mas e se... Porque olha, esse medo, eu já falei, muitas vezes ele está muito mais relacionado ao medo de dar certo do que o medo de dar errado. Porque na hora que você vai lá, tenta o negócio dar certo, meu filho, você não tem mais volta. É que nem você formatar um texto no Word. Depois que você aprende a justificar e deixar tudo no tamanho 12, você não faz mais uma letra 10, a outra 20, a outra 2. Você não vai deixar aquela cobrinha lá do lado sem justificar o texto. Você simplesmente não dá conta de fazer aquilo lá. Por quê? Porque você já mudou. Você já viu como que faz. E conforme você vai fazendo, você vai vendo que você vai ficando cada vez melhor. Agora, no entanto, as oportunidades, né, as situações desconhecidas, essas situações novas. Bom, se elas são novas, talvez você entenda mais ou menos o funcionamento delas. Né? Pega aí um exemplo. Você é um professor. Então, primeira vez que você foi dar aula, era um tipo de sentimento. Aí depois que você vai dando aula na mesma instituição, você já vai ficando mais confortável com a situação, porque você já conhece, né, os seus colegas, já tem mais ou menos a ideia ali do tipo de aluno que entra, ou você está dando, né, continuando nos outros semestres com os outros alunos, beleza, você já tem mais ou menos ali a ideia. Então depois de algum tempo fazendo essa prática, você vai dar aula em outra instituição, quando você chegar lá, você tem que se ajustar às novas, às novas configurações, ao novo modelo, né, o que eles querem, a forma como eles conduzem ali o negócio. E isso é, de novo, com tudo. Relacionamento é a mesma coisa. Você passou, estava lá namorando com alguém, acabou o relacionamento, você já sabe como é que funciona um namoro. Vai namorar com outra pessoa, qual a diferença de um para o outro? Você já sabe o que você quer. Você já sabe qual é o tipo de pessoa que você vai permitir entrar na sua vida. Você tem certeza se vai dar certo? Não. Mas, de novo, né? Você não entra nas coisas esperando dar errado. Porque se você entra lá no relacionamento querendo que ele dê errado, por que você entrou? Né? Você entra no emprego querendo ser mandado embora. Por que você entrou? Percebe? Esse medo que você tem, ele está te ajudando a pensar no lado negativo. E se não der certo? E se não sei o que? Aí de novo a semente, né? É nisso que ele te ajuda? Então, na verdade, não é uma ajuda, né? Ele está te atrapalhando. Porque o medo, na verdade, é para te deixar mais em alerta. Então, se eu vou começar a trabalhar naquela empresa que mexe com lâmpadas, e eu sei mais ou menos ali sobre lâmpadas, bom, eu preciso aperfeiçoar o meu conhecimento. Então eu vou estudar mais sobre lâmpada, afinal eu estou trabalhando numa fábrica de lâmpadas, entende? Então o medo ele te serve para isso. Você vai chegar ali num momento que vai falar, não, agora eu sei tudo, sei todos os macetes macetosos do universo aqui, mando demais nisso.
Você não vai chegar nesse momento, porque quanto mais você estuda, naturalmente você percebe o quanto que ainda tem que caminhar. Só o soberbo acha que, não, eu já li tudo sobre esse assunto, eu sou a autoridade, então eu não preciso mais estudar. Não, todo mundo que estuda, estuda a sério, sabe que não existe uma linha de chegada. Sempre há algo novo. Daí porque muitos se sentem uma fraude, muitos se sentem incapazes ou até, não, eu não dou conta de fazer isso daí. Porque é natural que você, né, perceba que ainda tem coisas a estudar, mas o que você já estudou, meu filho, não está invalidado, tá? O que você deixou de estudar não invalida o que você já estudou, tá? É só o próximo passo. Então, quando você está com medo, eu falo, vai com medo mesmo, lá dentro você vai se ajustando, você vai se adaptando. Dentro da onde? Do relacionamento, de novo, de um estudo, de um trabalho, sei lá, de qualquer coisa que você queira fazer. Você vai se adaptando, você vai aprendendo ali das suas capacidades, como é que elas estão se desenvolvendo, qual é o seu ritmo, e você vai vendo o que é necessário naquele ambiente para você, né, aprimorar mais. Porque olha só, né, também, vamos lá. Se você entrou em alguma dessas situações, é porque você não era um completo zero. Porque se fosse um zero, você não estava nessa situação. Por exemplo, eu estou falando sobre engenharia robótica? Não, eu nem mexo com isso. Então seria muito esquisito se eu entrasse, né, numa empresa que mexesse com engenharia robótica para fazer robôs. Eu sou psicólogo, eu não sou engenheiro. Isso seria muito bizarro. Agora, é provável que essas pessoas que estão lá, elas estão aprimorando o seu conhecimento sobre engenharia robótica conforme o tempo vai passando, o que é o natural, o que é o desejável. Então, esse medo ele vai te deixar em alerta para você também perceber onde que eu vou atuar mais. Quando eu falava para vocês sobre as nossas fraquezas, para você bater nela até que ela não se torne mais uma fraqueza, meio estou criando um calo, é mais ou menos isso. Eu tenho medo, por exemplo, de chegar lá e não saber como que eu vou me comportar. Bom, se esse medo existe, ao invés de você se limitar e falar eu não vou para esse evento, vou ficar em casa. Não. Você vai aprender sobre como se comportar em eventos semelhantes. De novo, eu não sei se a minha fala é tão boa para eu dar essa palestra. Existem cursos, meu filho, minha senhora, que vão te ensinar a ter uma postação de voz melhor. Você vai conseguir falar palavras de uma maneira mais clara, uma dicção melhor. Existem cursos para isso. Então, se o seu medo é de eu não sei se eu vou conseguir falar direito nessa palestra, bom, primeiro, né, você tem que estudar todo o assunto lá que você vai falar, que aí a probabilidade de você esquecer é menor. Segundo, se a sua dicção é o problema, existem cursos que podem te ajudar nisso daí. Mas, lembrem-se, não basta comprar o curso, tem que fazer até o final. Porque senão você comprou o curso e ele está lá parado. E aí, o que adiantou? Que nem essas lives aqui, são mais de 120. O que adianta você assistir todas elas se você não coloca nada em prática? Absolutamente nada. Um carregador. Você tem um carregador e um celular, olha só, um exemplo bem bobão. Você tem um celular e um carregador. Adianta você deixar os dois juntos? Não. Adianta você ligar só o carregador e não ligar o celular no carregador? Não. Adianta você ligar o carregador no celular sem ligar na tomada? Não. Então, tá vendo? Ao invés de você ir dando esses passos, achando que não, eu estou completando aqui, né, estou acumulando, mas sem colocar em prática, bom, esse teu medo, ele vai continuar aí, mas não está te servindo de nada. Ele pode até, né, ser aquele tipo de medo que vai te impedir de fazer as coisas. Ou, quando muito, vai te deixar em estado de alerta, vai adquirir um monte de curso, um monte de ferramenta. Eu preciso preparar o meu cenário aqui antes de começar a fazer vídeo na internet. Que maravilha. Eu tô com algum cenário aqui atrás? Não tô. Eu gostaria de ter? Gostaria, já falei isso dezenas de vezes. Mas e se não gostarem? Olha o medo do julgamento. Tá com medo? Mas e se não gostarem? E se ninguém entrar? E se não sei o quê? Meu filho, é assim mesmo. São possibilidades. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, e se você começa a fazer o negócio e ele vai dando certo? E se esse teu medo ele te bota justamente em movimento, no sentido de, cara, eu estou identificando as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Eu estou vendo onde que eu sou mais frágil. E agora que eu entendo isso, eu posso atacar essas fragilidades, essas fraquezas, onde eu não estou indo tão bem. Porque olha só, pensa só. Mais um exemplo. Tem um vazamento
de água dentro da casa. Na casa de quem? Não importa na casa de quem. É uma casa e tem um vazamento lá. Você sabe que tem um vazamento. Você olha ali a conta de água, você percebe que tem um vazamento. Onde que é esse vazamento? Não sei. Bom, tem como eu consertar antes de eu saber exatamente onde que é? Até teria, né? Porque é só eu quebrar a casa inteira que eu vou encontrar esse cano que, né, tá vazando. Agora, isso é inteligente, prudente ou eficiente? Não. Então, o que que você faz? Você vai identificar onde que tem aquele vazamento. E o que que isso tem a ver com estar com medo e vai com medo mesmo? Olha, meu filho, é exatamente essa questão. O que te dá medo diante das situações que você tem aí? O que que te dá medo? É a falta de preparo? Ou então vai estudar mais. Eu tenho medo de não dar certo. Bom, se você não tentar, realmente, aí não tem nem como dar nem certo nem errado, só não vai dar. É isso que você quer? Vai passar a vida inteira sem nem tentar? Ou seja, o medo vai te sinalizar onde você vai intensificar o seu trabalho. O medo, ele vai te manter ativo, alerta e vai te mostrar, olha, essa área aqui talvez não esteja melhor. Por que você não trabalha mais nela? Desenvolve. Por que você não faz ela crescer? Simples assim. Então, se você começa a parar de enxergar todos os problemas, todos os defeitos, todos os, não vai dar certo por isso, por aquilo lá e tal, eu tô com medo, não sei o quê. Se você para de olhar dessa forma e começa a ser uma pessoa mais realista e usa essas ferramentas ao seu favor, cara, simplesmente as coisas vão começar a caminhar. E quando elas começarem a caminhar, elas vão pegar mais velocidade, você vai ficar cada vez melhor no que você faz. E ainda que você tenha medo, você vai falar, pô, que bom, ainda tô com medo de fazer isso aqui. Bom que me deixe em alerta. Ou vocês acham que toda vez eu entro aqui na live assim, é só mais uma live, isso aqui é tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Não, claro que não. Só que isso aí vai diminuindo, você vai pegando as manhas. Entendeu? Pois muito bem. Meu povo, minha polva, encaminhe essa live para quem você ama, para essas pessoas que estão com medo de viver. E se permita, comece a praticar. Foque pelo lado positivo, veja ali o que tem em você que precisa melhorar e melhore. Você não é quadrado, você é redondo, você vai lá e se vira. Beleza? Fiquem todos muito bem e até a próxima live do Dia Útil.